Todas as culturas estão dizendo a mesma coisa, que a verdadeira jornada é para dentro, é a vida interior, é o relembra quem você realmente é. Inclusive, Joseph Campbell, ele dedicou até a vida dele a estar fazendo um trabalho em que ele ia conhecer os contos de várias culturas espalhadas pelo globo. E mesmo com personagens que poderiam ser um pouco diferentes um do outro, porque cada civilização adequou conforme a sua cultura, mas que estavam todos dizendo a mesma coisa. Todos traziam a mesma mensagem, e ele fala bastante disso no livro dele, A Jornada do Herói. Desde o chamado para o desconhecido, é quando você vai em busca da aventura que é aqui dentro, não é do lado de fora. É você se autoconhecer, é você entrar para dentro dessa caverna. E assim como a gente já viu em vários contos de fada, né? Quando o príncipe vai em busca da princesa, antes ele se depara com um dragão que guarda o ouro. O dragão, bem claramente fazendo uma referência ao nosso ego, guardando o ouro. O que é o ouro? Nossa verdadeira essência. E às vezes a gente pode pensar que um conto de fada ele tá falando de uma historinha para criança, mas não, ele tem muita profundidade. A gente pode ver um conto de fada e simplesmente falar que é um príncipe que simplesmente chega e vê uma princesa adormecida e vai lá e beija ela. Só que é muito mais profundo que isso. Aquilo é totalmente simbólico. A Branca de Neve, por exemplo, o preto, o branco, o vermelho, tem uma explicação por que fala dessas três cores, inclusive se referindo à alquimia, a obra em preto, a obra em branco, a obra em vermelho. E o príncipe, no geral, ele está associado a uma parte mais sutil da nossa alma, está associado à nossa espiritualidade, a parte espiritual, enquanto a princesa geralmente é a parte material. E quando o príncipe ele toca nos lábios da princesa, é como se tivesse a união de céu e terra, da tua parte material com a espiritual. E o casamento é a consagração dos dois. É você estar na terra, estar na Matrix, mas não ser da Matrix. E agora falando lá do outro lado do globo, a gente vem o Bhagavad Gita, que é um conto indiano em que ele fala da batalha. Mas essa batalha não é exterior, essa batalha é interior. Ele fala dessa guerra que acontece o tempo inteiro aqui, da nossa verdadeira essência com o ego, com as nossas desvirtudes. E é a gente estar retificando essas desvirtudes, para assim voltarmos à casa do Pai, que é bem similar à Bíblia, não é? Pois é, a Bíblia também fala sobre isso. Sabe quando ela fala do filho pródigo? Ela não está se referindo a uma pessoa que sai da igreja e voltou depois para a igreja. Não, ela está falando daquela alma que se adensou e esqueceu quem realmente é. Até que ela faz o trajeto de volta para a casa do Pai. Ou seja, ela relembra quem ela realmente é. E uma outra obra que fala disso, né, exatamente, o Rei Leão, né? Lembre-se quem você é, ele vive dentro de você. Assim como outra obra também, Fantasma da Ópera, que faz um grande sucesso, inclusive o musical é muito fantástico. Também fala deste palco em que a gente tá, mas que, na verdade, só tem um personagem, que é você mesmo. Os outros, o Raul, o Eric, eles são simplesmente traços da própria Christine. São manifestações dela, mas que no fundo só tem um personagem aqui. Só tem você. E as outras pessoas são um reflexo seu. Um reflexo das suas virtudes, um reflexo das suas desvirtudes. Por isso que quando falo que a vida inteira é pedagógica e que cada momento você pode aprender, é uma oportunidade para você crescer, é porque o outro, as situações, vêm com esse intuito. Se você vê algo que você gosta no outro, significa que você tem isso dentro de você. O outro é um reflexo seu, lembra? A própria psicologia fala isso. Ela dá um nome para isso, que é um mecanismo de defesa chamado projeção.
Você projeta no outro as suas frustrações, o que você não gosta, o que você gosta. Então, assim, a gente tem várias áreas de estudo já mostrando isso. Temos também na Grécia falando dos 12 trabalhos de Hércules, novamente falando sobre a jornada da nossa alma. Inclusive, o tarô também, ele fala sobre os processos da nossa alma. Às vezes a gente pode pensar que é simples jogo, né, de baralho de cartas. Não, é muito mais profundo do que isso. A caverna de Platão, aquele que estava acorrentado e ele se solta e enfim ele sai e vê a verdadeira luz. E daí ele volta para ajudar os colegas que estavam vendo nas sombras. E aquele que despertou e voltou para ajudar os demais nessa jornada. Então, para qualquer civilização que você olhe, ou conto de fada, ou um tarô, você vai reparar que eles vão estar falando desta mesma coisa, que é essa jornada, que ela é interior. É você voltar para a sua verdadeira essência, você se conhecer de fato quem você é. E isso consiste em você passar por etapas, né, da tua alma, de você estar se conhecendo, que os 12 trabalhos de Hércules falam sobre isso. O tarô também fala sobre o trajeto da tua alma, né? Desde o momento em que você não tem consciência até o momento em que você vai tomando um pouco mais de consciência e você vai passando por provas para você ter méritos e você está expandindo a tua consciência e você está se aprimorando, sabe? Porque essa jornada, ninguém pode fazer ela por você, só você mesmo. E a própria Bíblia Sagrada, ela também fala sobre isso. Claro que a Bíblia, ela tem uma profundidade muito grande. Ela não é para ser levada tudo no literal, como às vezes algumas doutrinas fazem. Porque fazendo assim, você perde grandes ensinamentos. Então eu falo a Bíblia no sentido de você estar realmente se aprofundando dela, entendendo os significados, entendendo a profundidade dela, entendendo a parte metafísica, a parte alegórica. Como, por exemplo, a Bíblia fala que a mulher é subordinada ao homem. Só que ela não está falando de uma mulher literal. Ela está falando de um princípio que a gente pode colocar aí como Yin e Yang. Você já deve ter visto este símbolo, né? Que ele é bem famoso no taoísmo, na China, lá do outro lado do mundo. E olha, eles falando a mesma coisa. Princípio feminino, princípio masculino. Yin e Yang. Ou seja, o Yang, ele é a polaridade masculina, que é o pra fora, é luz, é ação. Enquanto o Yin, ele é mais pra dentro, ele é noite, ele é lua. Ele é mais essa energia assim, sabe? No nosso corpo, por exemplo, nosso subconsciente é o Yin, que é a parte feminina. E o nosso consciente é a parte masculina, é o Yang. Ou seja, quando a Bíblia fala que a mulher está subordinada ao marido, significa que a mente subconsciente, ela está à mercê da mente consciente. Porque imagina aí, vários estudos já mostraram que quando você dorme, a sua mente subconsciente, ela fica mais aberta a qualquer informação que você lança. Ela pega como verdade, porque a sua mente consciente, ela tá dormindo. Então, a subconsciente nunca para. Então, é um ótimo momento para você, inclusive, fazer reprogramação neurolinguística. Ou seja, quando você tá acordado, a mente consciente, ela é como um filtro ali que ela que impede ou deixa passar para ir para o inconsciente. Ou seja, é o homem, que é a energia Yang, consciente, que está ali defendendo a mente inconsciente, subconsciente, a energia Yin, a energia feminina. Então você consegue entender que não está falando que a mulher ela tem que abaixar a cabeça para o homem? De que ela tá subordinada num sentido de que o homem é que dá a última palavra? Não tá falando disso. Tá falando de algo muito mais profundo e que uma civilização lá do outro lado do mundo, China, já tinha entendido isso. A lei do gênero. Então a minha proposta é essa. Pegue também todas essas civilizações, estude elas e veja quais mensagens elas estão passando.
Esse foi um estudo que eu fiz e eu proponho você também estar fazendo isso. Porque todo esse conhecimento